Vídeo com informação extremamente importante para você. Eu vou falar o que essa foto do Deltan Dallagnol tá fazendo aí e por que você deveria se preocupar. Ontem eu publiquei um vídeo mostrando que o governo Lula já começa com as suas nomeações e uma nomeação ótima e importante foi feita ontem a de ninguém menos do que o ex-governador, senador eleito Flávio Dino para comandar aquele cargo que era do Sérgio Moro no governo Bolsonaro, o cargo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E só de você bater o olho no Flávio Dino, escutar a conversa dele, você vê a diferença estratosférica que há entre ele e o Sérgio Moro. Inclusive, os dois eram juízes, tá? Mas o Flávio Dino acabou fazendo uma coisa que, no mínimo, é questionável e está sendo considerada como um erro e precisa ser desfeito. Ainda bem que o governo ainda não começou, né? Que foi a nomeação de um cara para a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal é um dos órgãos mais importantes e que podem viabilizar um governo fácil. Vou te mostrar. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, está sendo conivente com esses vagabundos golpistas nas ruas, nas portas dos quartéis. Se a polícia tivesse atuante e forte, não tinha ninguém na rua fazendo esse tipo de crime, interditando as ruas, impedindo órgãos de chegarem a hospitais. Também te lembro que a Polícia Rodoviária Federal foi aquela que, a mando de um bolsonarista, tentou impedir que os nordestinos chegassem até as urnas do segundo turno dessa última eleição presidencial. E, por óbvio, é possível que haja muitas manifestações durante o governo Lula, porque os caminhoneiros e os golpistas estarão alviçarados aí pelo Bolsonaro. Bom, então qual que é o problema, Rony? O problema é que o Flávio Dino escolheu um cara para a Polícia Rodoviária Federal e parece que não conversou muito bem com a galera, com os próprios policiais. E esse parece que está sendo um erro permanente no governo Lula, de não conversar com as bases ali, parece que não tá tendo uma comunicação, por exemplo, com as bases de comunicação, né, no nosso canal até hoje, nunca nem falaram oi, tudo bem, você quer participar? Nada, não estão conversando com os pequenos, tá conversando só entre a cúpula, e já erraram essa nomeação aí, errou feio, errou rude. Por que, Rony, errou? Porque esse cara nomeado foi esse tal aí de Edmar Camata, que você mesmo tá vendo a foto dele com o Deltan Dallagnol. O cara simplesmente é uma Deltanete e uma Moretti, tá? Que inclusive falou da prisão do Lula durante o tempo em que o Lula estava preso como sendo algo que devia acontecer mesmo. Corrupto, como Cabral, não sei o quê, e pai defendendo a Operação Lava Jato e tudo enquanto. E a pessoa não pode aprender, Rony, não pode se arrepender. Muitos brasileiros foram enganados nessa direção. Você tá aí sendo preconceituoso, você mesmo falou que em algum tempo acreditou no Sérgio Moro. Então vamos falar disso, vamos falar seriamente disso depois da vinheta. Na verdade, depois do pedido de inscrição, se você tá chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Teles, se inscreva, senta o dedo no like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Estamos chegando a 1 milhão de pessoas aqui nessa plataforma. Like, inscrição, comentário. Vamos começar relembrando a publicação de Mônica Bergamo sobre ele. Diretor da Polícia Rodoviária Federal, indicado por Flávio Dino, defendeu a prisão de Lula. Mas não foi só isso. O secretário estadual e policial rodoviário federal, Edmar Camata, anunciado na terça-feira como novo diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo Lula, já foi um entusiasta da Operação Lava Jato e da atuação do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz, à frente do Ministério da Justiça, já no governo Bolsonaro. Em junho de 2017, Camata compartilhou em suas redes sociais fotos de um evento em que homenageou a Força Tarefa e o então coordenador, agora exonerado por incompetência, o Deltan Dallagnol. Tá aí o Deltanete com a foto do Deltan. Então, procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol e policial rodoviário Edmar Camata em 2017. Tive 5 minutos, disse o Camata aqui, ó, que certamente milhões de brasileiros gostariam de ter e espero ter honrado, afirmou. À frente, o coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, pude falar do orgulho e confiança que a ampla maioria dos brasileiros tem na atuação desses profissionais, que de maneira inovadora se impõe contra a corrupção. Tá vendo aí? Disse o Camata, quem disse foi o Camata. Em outubro de 2018, Edmar Camata lançou mão da operação para se promover a candidato deputado federal pelo PSB. Na ocasião, inclusive, Lula já estava preso há cerca de 6 meses. E ele veio aqui, ó. Até agora já foram condenadas 188 pessoas na Operação Lava Jato.
Não podemos deixar a maior operação anticorrupção do país. Você concorda? Vote em um candidato que garanta a continuidade dos pacotes anticorrupção. Mais uma vez, falas do Camata. Vai vendo, Brasil. Atual secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, Camata teve seu nome apresentado nesta terça-feira pelo senador eleito e futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. Dando prosseguimento ainda no levantamento do que foi falado sobre o Camata, antes de te dar a minha opinião, eu mostro para você quem também avisou sobre Camata e sobre o método que as coisas estão sendo decididas no próximo governo Lula, foi o companheiro Leonel Hadi. Um abração para ele, inclusive, falta vir aqui conversar com a gente. Avisei sobre os graves riscos do grupo de transição, do governo Lula, oficial, em não chamar policiais da base para auxiliar nas decisões sobre segurança pública. Agora o Flávio Dino colocou na chefia da PRF um apoiador de Bolsonaro e da Lava Jato. Então, vamos falar sobre isso finalmente e falo com muita propriedade, como alguém que nunca teve vergonha de falar desde o primeiro dia, que eu era um baita de um ignorante sobre política e sobre direito. É simples assim. Eu sempre fui um cara da tecnologia, comecei como programador de computadores e quando começou a Operação Lava Jato eu estava em Goiânia, em um processo de falência, desempregado, fazendo faculdade com despesa alta, correndo de um lado para o outro, feito um maluco, numa cidade 10 milhões de vezes maior do que a minha, tentando sobreviver, tentando recomeçar a minha vida. E aquele trem passava na televisão, que o humor era maravilhoso, e eu simplesmente não ia olhar. Quem faz faculdade não tem tempo para ver televisão, ponto. Então eu só deixava rolar. Meu pensamento era que bom que está sendo feita justiça no país. Finalmente começou a acontecer. Com 5 minutos, com a explicação, falando, olha, não é assim o devido processo legal, eu já falei, opa, 5 minutos. 5 minutos de explicação. Alguém chegou para mim, em um determinado momento do trabalho, e falou assim, você já foi olhar a sentença para você ver se tem prova lá? Aí eu falei, claro que tem. O cara falou, não tem, vai lá olhar. Aí eu fui olhar e não tinha. Se esse cara pretende ser chefe da Polícia Rodoviária Federal com esse nível de ignorância sobre direito, ele já está desqualificado por uma questão não política, mas por uma questão técnica. Na decisão do Flávio Dino, ele fala que o profissional conhece bem a estrutura da Polícia Rodoviária Federal e é formado em direito, mas formado em direito o Moro também era e não entendia nada sobre o tal. Então, um funcionário público, policial, da Polícia Rodoviária que seja, tem a obrigação de estar extremamente informado sobre como o direito funciona, especialmente quem trabalha na polícia sobre o devido processo legal, porque foi justamente na polícia onde muitos dos erros do processo do Lula aconteceram. E esse homem diz que não teve problema, que na verdade foram tomados cuidados excessivos com o Lula. Veja, o sensacionalismo e o circo que aconteceu com o Lula, ele dizia, como um homem formado, profissional da área da polícia e do direito, eu não era e não estava acompanhando. Ele dizia que estava tudo bem, foi tomado cuidado até demais em ir na casa do Lula, fazer o baculejo e divulgar nas redes como se fosse circo. Com alguns minutos lendo sobre como funciona o direito e a imprensa, eu fui completamente, visceralmente contra o Sérgio Moro. Então a diferença algo na minha mudança instantânea ao ser confrontado com a realidade simples diz sobre ou esse cara não ter a capacidade de perceber como o direito deveria ser, ou pior, porque ele foi candidato. E aí mostra que ele é capaz de usar as informações e as narrativas de acordo com a sua preferência para atingir um determinado objetivo político. Então isso mostra que ele é inadequado para o cargo. Na minha opinião, eu não nomearia. Mas tem um outro motivo, que é o fato de que, pra quê? É a pergunta que tem que se fazer. Ah, mas ele podia isso, podia aquilo, podia. Vamos supor que foi. Ah, ele aprendeu. Que bom que aprendeu. Parabéns. Pra que fazer o teste? A gente tem um monte de gente capacitada e competente que entendeu o caso da forma correta desde o começo. Se fosse o caso de não ter ninguém, Rony, esse cara aí tem um conhecimento muito importante, ele foi relevante na batalha, da luta, vamos premiar ele. Ele não lutou pela mudança, ele não fez, devemos nada. Não dá pra escolher outra pessoa. Não dá pra escolher o Leonel Hadi? Ah, mas ele não entende tanto de PRF, ensina pra ele. Eu tenho certeza que pessoas podem aprender esse tipo de serviço em alguns meses, pode ficar tranquilo. Se for pra correr esse risco, é melhor colocar alguém que começa do zero.
né? E que a gente tenha certeza de confiança. E não é confiança política, veio? Não é escolha política. É porque o cara já tá fazendo escolha política, né? Não é por critério técnico. Se fosse critério técnico, deveria considerar a capacidade dele de entender como um cidadão que ele vai abordar na rua deve ser tratado. Agora, tu imagina, se o cara que acha que tá tudo bem trancar as pessoas por vários dias, até que elas colocam o nome de Lula numa delação, não vai apoiar colocar as pessoas dentro do camburão, na traseira, e botar uma granada de gás lá dentro. Entendedores entenderão do que eu tô falando. Então, pra mim é não. Tá? Mas, enfim, desejo toda a sorte do mundo. Quem faz a escolha não sou eu, e pelo visto nem vou ser perguntado nem sobre a minha área, não vou ser perguntado. Então é isso. Se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, senta o dedo no like, a gente volta. Essa é a minha opinião sobre isso. Um abraço, fui.